Boa tarde. Mais um Sintonia, depois de uma semana maravilhosa. E hoje eu toquei essa música do Tom Jobim, interpretada lindamente pela Miúcha, porque essa minha entrevistada, ela tem uns olhinhos muito expressivos, por isso eu quis tocar Pela Luz dos Olhos Teus, de Tom Jobim. Eu trago hoje, para o nosso programa, um assunto que ele não é um tabu. No entanto, ele é muito, vamos dizer assim, pouco comentado nos lares, nas escolas, acho que nem tem essa cadeira, o que eu acho importantíssimo que tivesse. Nós vamos falar hoje com a Renata Tavares de Saboia, que vai dar o seu boa tarde, por favor, Renata. Boa tarde. Taveiros, Taveiros, E queria agradecer você, Beth, por me receber aqui, por me convidar e dar essa oportunidade da gente trazer esse assunto à discussão, que é muito importante mesmo. Eu faço questão sempre de trazer algum assunto que não é que vai servir para mim, ó, essas pessoas que estão à minha volta. Vai ser uma unanimidade, porque hoje, falando de educação financeira, quem é que não precisa? E eu queria corrigir, Renata Taveiros de Saboia. Ela é economista pela FEI, chique, né? Pela USP, coach integral pelo programa do Integral Coaching Canada. Falei direitinho? Falou, isso mesmo. E ela atualmente está fazendo palestras sobre esse assunto que nós vamos tratar, que é a educação financeira de adolescentes, jovens e quantos adultos, Renata, não podem estar precisando do que nós vamos falar? Com certeza. Você vai contar para a gente como é que surgiu essa ideia, antes de eu te fazer umas perguntinhas aqui? Claro, vou contar com prazer. Vamos lá. A ideia surgiu de uma observação da realidade e uma observação de como está caminhando a sociedade hoje e da necessidade que a gente tem de pensar sobre consumo, pensar sobre finanças, pensar sobre o melhor aproveitamento do dinheiro. E, enfim, com a perspectiva da gente fazer perguntas e da gente se questionar. O que será que está por trás da maneira com a qual eu estou usando esse recurso que é o dinheiro? Se a gente não faz perguntas, a gente não consegue mudar o jeito de agir. Sim. E hoje em dia a gente precisa muito pensar sobre isso. É verdade. E às vezes os próprios pais incutem nos filhos algo que não é o ideal. Tipo assim, dinheiro é sujo, dinheiro traz discórdia. Nossa, quanto que eu ouvi isso ao longo da vida. E hoje a gente tem que ter uma postura de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro, não é mesmo? Então me fala, esse trabalho, ele objetiva tendenciosamente para os jovens ou serve também para os pais? Não, a ideia do trabalho é que a gente promova uma educação que vá desde a criança pequena até o jovem adulto. Quem é o encarregado de fazer e de acompanhar o desenvolvimento deste ser humano? Em primeiro lugar são os pais, depois os professores, depois os orientadores. Então a ideia é a gente oferecer princípios básicos, princípios genéricos que vão guiando desde a criança lá pititica até o jovem adulto que está querendo sair de casa. E como você disse muito bem, aquilo que a gente vai trazendo e que a gente vai falando para os nossos filhos, em primeiro lugar, é o que vai ficando. Assim como a gente incute ideias sobre o dinheiro, a gente também vai instalando necessidades. Somos nós adultos que no decorrer da vida vamos instalando necessidades nas crianças. E elas vão crescendo com isso e aí depois é isso que vai definir a necessidade que ele vai ter enquanto adulto. Então é muito importante que a gente já vá percebendo, que a gente saiba disso no momento em que vou dar um exemplo aqui. Por favor. A gente resolve levar o nosso filho pequeno para um domingo no Jardim Zoológico. Legal, gostoso, que delícia. Quanta coisa a gente viu lá, o bicho que eu não conhecia, a girafa que é enorme, a gente conviveu juntos, viu um monte de coisa, passei e foi delicioso. Na hora de sair, tem a lojinha lá. Quantas e quantas vezes não é o próprio pai que fala, vamos dar uma passadinha na lojinha, ver o que tem para comprar? Pronto. Eu já instalei uma necessidade na criança que pensa, a experiência que eu tive não foi suficiente. Eu preciso juntar essa experiência com algo que eu compro. Adquirir um bem. Né? Consumo. Eu preciso, usando a linguagem econômica um pouco, eu preciso consumir algo. Eu criei aquela ligação e aquela necessidade, que toda vez que ele tiver uma experiência semelhante com aquela, há também a necessidade do consumo.
A próxima vez que ele for fazer um programa, ele vai falar, bom, mas nós não vamos passar na lojinha. Nós não vamos passar na lojinha? Exatamente. E aí a gente vê situações onde, peraí, mas não tem necessidade, por que que vai ter que comprar alguma coisa toda vez que sai? E a criança faz um escândalo. Não. Eu quero. Ah, mas a gente precisa parar e olhar, puxa vida, se eu faço isso, não é só o exemplo, eu instalei aquela necessidade na criança. Então, a proposta do trabalho é a gente ir fazendo perguntas desse tipo, para poder entender o que está levando. Esse é o seu objetivo maior, abordando esse tema, né? Exatamente, é a forma com a qual eu abordo esse tema. E você se formou na área, né? Sim, sou economista. Então, já ajuda bastante, né? E o que, pelo que eu conheço a Renata, que não é de hoje, aliás, eu tenho um prazer enorme de poder trazer pessoas aqui, das quais eu já usufruí da sabedoria. Depois eu vou fazer uma perguntinha para você sobre Body Talk. Você percebeu que havia essa necessidade e você criou um nicho que está pouco divulgado, né? É uma área realmente pouquíssimo explorada, porque as pessoas não têm essa perspectiva quando falam de educação financeira. O que a gente tem bastante é educação financeira, vamos dar a regra, vamos ensinar a fazer conta, vamos ensinar a fazer uma planilha de Excel ou uma tabela, mas a gente não explora o aspecto interior daquele movimento. Quando eu estava na faculdade, o que eu mais gostava, realmente eu era apaixonada, era pela área da economia que estudava o comportamento econômico, ou o comportamento dos agentes econômicos. O que quer dizer isso? Como é que as pessoas agem e se comportam neste mercado econômico de finanças, de consumo, de trabalho, como elas se comportam. E isso é baseado na relação dessas pessoas com a cultura. Então, como o meu país, ou como aquela determinada cultura, ou como aquele momento histórico, leva as pessoas a fazerem determinada coisa, tomarem determinada atitude em relação à economia e às finanças. E muda muito, por exemplo, de lar para lar a educação, porque tem lares mais abastados e outros menos abastados. Quando você vai fazer essas palestras, ou você atende também em consultório, né? No meu escritório com coaching. Isso. Então, muda ou é, por exemplo, como ensinar música, que para leigo ou para já entendidos a métrica é mais ou menos a mesma? Muda, tem uma diferença. O que é diferente é a possibilidade que uma família mais abastada tem de oferecer coisas e a necessidade e a capacidade, né, que uma família menos abastada tem. Porém, é muito semelhante, dependendo justamente dos valores éticos e morais da família, o comportamento delas. Então, vou dar de novo um outro exemplo. Por favor. Vamos supor que a gente perceba, que a gente entenda, né, que o adulto entenda que o melhor que ele pode fazer para o filho é dar tudo que ele pode para o filho. Isso pode ser, né? desde que tenha, desde aquela família que tem uma renda super baixa até aquela família que tem uma renda super alta. E a questão não é essa, a questão não é se tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. A questão é, eu preciso realmente me sacrificar e dar tudo para o meu filho? Será que isso é um benefício para ele? Ou será que não? Então, o trabalho vai nessa direção. Puxa, eu quero que meu filho seja independente, eu quero que meu filho seja autônomo, eu quero que meu filho cresça e possa se colocar no mundo como eu me coloquei. Não importa se com muito, se com mais ou menos, né? Todo mundo tem lá uma trajetória e a gente deseja que o filho o sonho de qualquer pai é o sucesso de um filho. Sucesso e uma trajetória de independência. Ok, é isso que eu quero. Mas será que as minhas atitudes estão condizentes com isso? Sim, não. Por que será? Então, eu preciso olhar para mim e falar, será que eu estou dando conta dessa ambiguidade que existe? A gente tem isso, né? Eu tenho 3 filhos. E tem momentos que você fala, nossa, tudo que eu quero é que os meus filhos vão embora e ganhem a vida e sejam bem-sucedidos e tenham sucesso. Aí você fala tudo isso muito firme e tal. No momento seguinte você fala, não, mas eu queria muito que ele precisasse de mim. Então, meio antagônico, né? É ambíguo e a gente precisa saber disso. Né? Que a gente quer muito amor, que a gente quer muito afeto, que a gente quer muito atenção dos nossos filhos, mas isso não pode ser confundido com necessidade.
Suprir a ausência de um pai dando um brinquedo novo, uma viagem, né? Esse é um aspecto importante que isso acontece. Acontece, né? Mas quando a gente olha do ponto de vista do pai, que a gente também não faça isso para que o filho continue tendo necessidade da gente. Né? E aí a gente é uma chantagem branca, mais ou menos, né? Essa coisa de você oferecer muita coisa material para um filho num momento que você não pode sentar e jogar botão com ele. Mas eu acho que num primeiro momento parece uma chantagem. Acho que a gente precisa ter um pouco de compaixão também pelos pais. Né? Que não tem manual, né? Que não tem manual. No primeiro momento pode parecer isso, mas se a gente olha mais profundamente, não é exatamente isso. Os pais também têm um certo, uma certa tristeza, um certo receio, uma certa nostalgia de falar, nossa, o meu filho está crescendo e ele não precisa mais de mim. A gente tem essa necessidade de se sentir... manter a volta. De sentir que precisam da gente. E aí a gente vai bambeando nessa ambiguidade. Né? Horas eu quero que ele vá embora, horas eu quero que ele precise de mim. Agora, se a gente olha para isso e fala, não, na verdade, o que eu quero é afeto, se eu consigo construir uma relação com meu filho, onde a gente garanta o afeto, garanta o cuidado, garanta a atenção, eu posso ficar tranquila, que apesar do meu filho não precisar mais de mim, ele ainda assim vai gostar de mim, virá me visitar, virá compartilhar momentos comigo, e aí eu não preciso manter essa... Através do... Enquanto estava falando, me ocorreu o seguinte, por exemplo, o pai vai educar o filho com relação ao dinheiro. Certo. Paralelo a isso, ele também tem que passar valores de ética, né? Porque hoje, a situação que estamos nesse país, porque faltou muita educação com relação ao dinheiro, especialmente dinheiro do outro, não é? Exatamente. Como é que você lida com isso? Como é que você aborda esse tema com as suas pessoas que fazem consulta com você? Tá. A questão da ética, ela é uma questão bastante interessante, porque a gente não pode entender ética como julgamento moral. Não posso definir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, porque o que é certo e errado é diferente de pessoa para pessoa. O que é bom e o que é ruim é diferente de pessoa para pessoa. E se a gente vai fazer um julgamento moral, a gente já vai começar destruindo toda essa ideia que eu tenho com esse trabalho. Qual é a ideia do trabalho? Que a gente possa realmente colaborar com as famílias para que elas possam construir juntas uma forma de ação que seja saudável, que ajude as crianças a ter um contato saudável com o dinheiro. Se eu uso o julgamento, eu já estou causando uma briga entre o casal imediatamente. Na hora. Por quê? Porque um gosta de comprar, o outro gosta de estudar ou de não comprar absolutamente nada. E o outro gosta de jogar. E o outro gosta... Exatamente. Perde o dinheiro. Peraí, então quem está certo? Se a gente começa a fazer... Não, o certo é isso, apontar o dedo, pronto, a gente já briga, em vez da gente se unir na direção de poder ajudar esse jovem a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, não. A gente brigou, em vez de unir, a gente causa uma distância entre o casal. Não é esse o objetivo de jeito nenhum. Então, qual é a questão? A questão é a gente olhar, quando a gente fala de ética, o que é que move o ser humano. O ser humano, em geral, ele é movido por uma sensação de preenchimento, uma sensação de realização interna, pessoal. Nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, o que a gente sente é um vazio, é um aperto aqui no peito, que precisa ser preenchido com alguma coisa, desesperadamente. E aí a gente, sem saber disso exatamente, que o que eu estou querendo é preencher esse vazio aqui, eu saio tomando diversas atitudes. Ou comprando uma série de coisas, ou trabalhando o tempo inteiro sem parar, ou jogando, ou investindo um dinheiro e deixando de pagar outras coisas, de diversas formas. E o que a gente obtém com isso são prazeres passageiros, muito rápidos, e não experiências significativas e com sentido que nos dão uma satisfação perene. E o que vai preencher é a satisfação perene. Mas como eu sei se eu tenho satisfação perene ou não com aquele ato? Pergunta. Essa é uma boa pergunta. Então, a referência é muito simples, é assim, eu tive aquela experiência, aquilo me deu um prazer, eu faria de novo? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Eu voltaria e faria tudo de novo. Puxa, então a gente está perto. Então, estou no caminho. Estamos no caminho. Então, eu estou perto de uma satisfação perene.
né? Ah, não, porque eu comprei, por exemplo, uma blusa cor-de-rosa, mas eu deveria ter comprado azul, né? Ou então não deveria ter comprado nada. Eu deveria ter pego o dinheiro e ter guardado. Né? Ou Aí eu vem deveria... a culpa, porque gastei mais do que devia? Isso é o que a gente mais vê. É né? mesmo? E a gente vê bastante mesmo uma questão de consumo compulsivo. Isso é uma coisa que a gente você vê isso também nas crianças já? Um pouco sim, um pouco sim. Um pai perdulário vai ter necessariamente um filho não necessariamente. Até recentemente eu ouvi uma história bem interessante. Até foi bem inusitada. Assim, uma família abastada que estava contando da experiência de um filho. Eles tinham 5 filhos e que tinha um filho que já era todo certinho desde o início, assim. E eles foram fazer uma viagem bacana, bonita, enfim, para um lugar interessante. E o menino chegou para a mãe, pequenininho, ele tinha uns 8 anos, chegou para a mãe e falou assim: mãe, nós vamos fazer aqui um caderninho e saber tudo que nós estamos gastando na viagem. 8 anos. A mãe olhou e falou assim: nossa, não estou entendendo, né? Mas tá bom, vai dar um trabalho. Tudo bem, vai dar um trabalho, né? Mas tá bom, vamos. E que aí o menino chegou e falou assim: mãe, você viu quanto custa a garrafinha de água no hotel? Não. Nós não vamos gastar isso na garrafinha de água. A gente vai comprar no barzinho do lado, sei lá, e trazer para cá. E a mãe falou: mas é uma família abastada mesmo, mas a gente não precisa, a gente pode pegar a garrafa de água no hotel. Mas de jeito nenhum, por que a gente vai fazer isso? Então, não é uma relação direta, né? E isso é que é o bonito do trabalho e dessa ideia. A gente tem que levar em consideração o indivíduo, aquilo que é importante para cada um, e não posso generalizar. E isso você é especialista, porque você, através da maneira como te conheci do Body Talk, você é meio que especialista no ser humano, né? Eu trabalho há muitos anos com desenvolvimento humano. Né? Então isso já te esse dá olhar. uma estrada boa, né? E o coaching, principalmente nessa escola que eu fiz a formação, tem um viés bastante firme em olhar a especificidade de cada pessoa, como é que é cada um, né? Então, com essa formação, eu desenvolvi também essa... E você tem uma sensibilidade acirradíssima, como já percebi. E, por exemplo, esse tipo de trabalho que você faz, uma coisa é você fazer a palestra numa escola ou para um grupo. Quando vão ao seu consultório, necessariamente vai o pai, mãe e os filhos, um filho, ou você faz individual? Então, eu tenho os 2 formatos. Tanto a pessoa pode vir individualmente, porque quer, enfim, elaborar e falar e pensar a respeito desse tema, ou pode vir a família. E aí vem, às vezes, um filho, às vezes 2. Varia, o formato é bastante flexível. E o que eu tenho observado muito, atendendo famílias nesses últimos anos, e aí eu tenho trabalhado mais com famílias que já estão com jovens adultos, no final da adolescência, jovens adultos, a gente considera que a adolescência, que eles não são adultos ainda até os 24 anos. É mesmo? Do ponto de vista de desenvolvimento fisiológico e neurológico, a Organização Mundial da Saúde... Não é mais 21? Não, 21 é a maioridade legal. É a maioridade, mas antroposoficamente a gente sabe que o 21 seria a plasmação do próprio eu, né? Mas a gente ainda tem... um tempo de acabar de desenvolver algumas faculdades cognitivas. O cérebro continua se desenvolvendo até os 24 anos. Né? Bom saber isso. Tá vendo? Já estou aprendendo aqui. Então, eu tenho famílias nesse momento. Como é que faz? Os filhos saíram da faculdade, como é que a gente pode ensinar autonomia para eles saírem de casa? O que é uma coisa que a gente vê que está bem difícil hoje em dia também, na nossa sociedade. É mesmo? A gente observa isso, não é? Quantas e quantas famílias têm filhos de 25, 26, com essa mudança de as pessoas casam mais tarde, as pessoas ficam em casa mais tempo. Mas eles não estão saindo de casa mesmo sem se casar? Não, todo mundo. Porque a minha experiência, o meu filho saiu de casa com 25, a minha filha com 25 para 26, nossa, foi muito fácil. Mas quantos anos eles têm agora? Agora eles têm 40 e 38. Então, eu estou falando de outra geração. Eu estou falando do pessoal de 25, 26 anos agora. Que não estão querendo sair. Não querem sair. Pelo comodismo, pelo conforto, né? A mãe cuida de tudo. E porque assim também teve mesmo, de fato, de maneira geral, acho que em todas as classes mesmo, um crescimento e uma expansão
das possibilidades de consumo, na renda familiar. A gente viu, claro, tem uma situação bastante precária no Brasil ainda, mas a gente viu um certo aumento de renda. E, com isso, a possibilidade, a oferta de possibilidades para esses jovens é muito maior dentro de casa, só que eles não conseguem sair e fazer isso sozinhos. E os pais continuam sustentando essa situação, o que é perniciosa, porque de alguma forma a mensagem que você está mandando para o seu filho é assim: olha, filho, eu saí de casa, é o que você está falando, eu saí de casa com 25 anos, assim que terminei a faculdade, fui trabalhar, montei minha casa, sou independente, casei, tive vocês, eu consegui. Mas você não precisa. Ai, meu Deus. Deixa que eu dou para você. Você quer o carro novo? Eu compro. Você precisa que eu pague a faculdade? Eu pago. Deixa que eu faço. Você não precisa fazer nada. O que você está transmitindo para o seu filho? Sim, sem dúvida. Eu posso, você não. Eu sou forte, você não. Entendi. Então, se houvesse algum anseio, alguma possibilidade, ele já desanima, né? Porque ele fala: nossa, mas meu pai é tão melhor que eu, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, nós temos intervalo, parece que passa tão rápido. Muito assim. rapidinho. Antes de passar, eu vou tocar só no final hoje. Antes da gente sair para o nosso intervalo, depois eu quero me lembrar de comentar sobre um livro que eu gostei muito, do Pai Rico e Pai Pobre. Você deve ter lido. E eu queria comentar sobre isso, o quanto foi importante isso na minha vida. Me lembra, ótimo, tá? Claro. Gente, voltamos já com a Renata Saboia, que veio falar sobre educação financeira para adolescentes, crianças e os adultos que ainda não aprenderam, né? Até já. Fica aí com a pipoca, tá? Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica, mais 25 anos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. E aqui estamos de volta com o nosso Sintonia desta quinta-feira e com um prazer enorme estar recebendo a Renata Saboia, que eu conheci como mestre de Body Talk, que nós não viemos falar disso hoje. E hoje estamos conhecendo um lado dela que é sobre a educação financeira dos jovens, das crianças e dos adultos. Percebi que no intervalo aqui na coxia que o nosso cameraman ficou consultando a moça, gente. Notei isso, viu, Marcelo? Hã? Muito bom. Então, hoje, continuando, eu queria saber como é que você sugere, aconselha os pais a estabelecer os determinados limites nessa questão da educação financeira. Claro. A primeira coisa que é muito interessante, muito importante a gente salientar é por que tem essa necessidade de limites? Por que, afinal, que eu preciso estabelecer limites e preciso estabelecer regras para os meus filhos? Poxa vida, vamos imaginar, eu sou uma família abastada, eu tenho uma condição financeira excelente, realmente não tenho... Por quê? Por que eu preciso estabelecer regras e limites? E aí a gente vai procurar um pouco no pessoal da economia que estuda economia comportamental, um pouco o pessoal da psicologia, e eles vêm com uma ideia muito interessante, que é a seguinte: uma grande quantidade de opções, de possibilidades de escolha, um mundo ilimitado, ao invés de trazer para a gente mais felicidade, ela traz para a gente mais frustração, mais infelicidade e um congelamento. Vou explicar melhor. Isso que eu ia falar. E o que é? Que é a maiores possibilidades, eu entendi, o congelamento não. Eu vou explicar. Você está lá com o seu netinho de 6 ou 8 anos no restaurante e aí tá lá aquela mesa enorme, enfim, o garçom chega, olha para ele e fala assim: e você, o que vai beber? A criança vira e fala assim: tem Fanta-uva? Aí o garçom já começa, né? Não. E Gini? Tem? Não. E Fanta laranja? Não. E Suquita? E Schweppes Citrus? E um monte de coisa, um monte de opções. E suco de mexerica? Ah, não, suco de mexerica não tem. E assim vai. Aí a criança pega e faz aquela lista de possibilidades de escolha. O garçom fala essa sim, essa não. A Fanta-uva não tem, a Suquita não tem, o Guaraná Caçulinha não tem, o Gini não tem, mas tem Guaraná, Coca-Cola, sei lá. A criança para, olha e fala assim: então não quero nada não, obrigada. Essa foi boa. Não é?
quero nada. Por quê? Porque tem essa gama de opções. Nossa, peraí, é muita coisa que eu preciso escolher. Eu vou me sentindo sufocado, me sentindo sobrecarregado e não consigo escolher. Um outro fator que está muito ligado a isso é o seguinte: se eu tenho todas as possibilidades de escolher no mundo inteiro, eu tenho que fazer uma boa escolha. Tá certo? Para começar, hein? Eu tenho que fazer uma boa escolha. Peraí, se eu posso escolher o melhor, por que eu vou escolher algo que não é tão bom? Não, eu vou escolher o melhor. De quem é a responsabilidade da escolha? É minha. Sem dúvida. Né? E se eu escolher alguma coisa, mesmo que aquilo que eu escolher seja muito bom, eu ainda assim vou ficar pensando, mas e o que eu não escolhi? E será que aquilo lá era melhor? Será que aquilo lá era bom? Isso aqui. Né? Na economia, isso chama custo de oportunidade. Quanto custa eu ter escolhido isso ao invés daquilo? Muito bem. Só que se a gente tem uma gama limitada de escolhas, bom, eu só posso escolher isso. Mais do que isso eu não posso. O mundo não me deu essa oportunidade. O meu chefe não me deu essa oportunidade. O meu estilo de vida, a minha escola, eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho, eu só tenho essa. Como a gente costuma falar aqui no Brasil, bom, se não tem tu, vai tu mesmo. É verdade. É essa a ideia. O que acontece? Aquela escolha que eu fiz, poxa vida, ela é uma escolha boa. Eu fico satisfeito com aquela escolha, porque eu não tenho todas, eu tenho essas, né? E teve alguém que sabe mais do que eu, que me disse, escolha ou isso, ou isso, ou isso. Alguém deu o limite, alguém deu o parâmetro, alguém limitou. Que fica uma abundância tão grande que passa a perder o interesse pela coisa, não passa? E sim, a gente perde o interesse, mas ao mesmo tempo, ao invés da gente perceber aquilo como um prazer, porque eu fico pensando na minha culpa sobre será que eu escolhi certo ou não, acho que eu não escolhi aquilo que é tão bom, é tão maravilhoso, gera, ao invés de satisfação, uma insatisfação, apesar de eu ter feito uma escolha boa. Então, é muito interessante, porque você imaginar, quanto mais escolha, melhor. Não. Não é, né? Não é, porque ao invés de gerar mesmo uma satisfação maior, gera mais dúvida. Mais dúvida, gera insatisfação, frustração, porque eu me sinto culpada, afinal de contas eu não fiz uma escolha tão boa, eu deveria ter feito. E gera uma paralisia, não consigo escolher. E aí eu fico empacado. Então, os pais são fundamentais para determinar aquilo que os filhos podem ou não podem escolher. Né? Até onde. Então, mesmo em caso do filho ter seu próprio dinheiro, ganhou, juntou a mesada, ou ganhou do avô, ou enfim, seja lá, ganhou na loteria, ganhou, não sei, não importa. Ele tem o dinheiro que é dele. O filho pode gastar no que quiser? Não. Não pode. Por quê? Porque a gente precisa traçar alguns parâmetros. No que se pode gastar? Você tem determinada idade. Nessa idade é adequado gastar nisso, nisso, nisso. Não no que quiser. Entendi. Né? Não é simplesmente dar uma mesada e deixar ele resolver tudo que ele vai fazer. Não. Tem que ter sempre um olhar vigilante dos pais. Eu costumo dizer que é uma liberdade condicionada, uma liberdade vigiada, aonde a gente vai estabelecer, precisa ter conversa, né? Ok, vamos combinar, você tem lá sua mesada, você pode gastar tanto em bala, tanto se você quiser comprar alguma coisa, tanto se você quiser guardar, isso é uma coisa muito importante, a gente precisa ensinar que isso é. Desde o início, se você vai calcular a mesada do seu filho, calcula uma mesada que seja suficiente para ele gastar teus gastos de acordo com as necessidades do momento e da vida dele, que sobre um pouquinho, mas um tanto que ele vai guardar a princípio, primeiro. Né? E aí a gente tem sempre uma ideia primária básica que é de 10%. Isso é verdade. Que tem a ver também com o que o Alcides fala, né? O dízimo. Mas também é porque é uma parte que ela é importante que a gente reserve antes. Né? Assim como a gente tem um cálculo, se eu vou gastar com um aluguel, quanto é isso? Se a gente pensa em planejamento financeiro, quanto é que eu posso gastar, qual é a proporção do meu gasto que eu posso ter no aluguel? 30%.
Então, eu vou morar, primeira conta em qualquer lugar, a primeira conta que eu tenho que fazer Que isso é tem que essa. ser reservado. É essa, é 30%. Aí eu estava conversando, tenho uma filha de 18 anos, estava conversando com ela. Você tem uma filha de 18 anos? Eu tenho. Nossa, que mãe linda, hein? Nossa Senhora. E ela tá entrando na faculdade, tem os amigos saindo e tal. Mãe, como é que eu tenho vontade de morar sozinha quando eu sair da faculdade e tal. Aí eu falei, então, filha, você pode gastar 30% do seu salário com aluguel. Aí ela falou assim, quer dizer, então, que se eu ganhar um salário de um estagiário, que vai por volta de um salário mínimo, mais ou menos, aí ela fez a conta dos 30%, eu só vou poder gastar isso no aluguel de onde for morar? Falei, Aí ela falou, e agora? Onde eu vou morar? Falei, então, ou você vai morar num lugar mais longe, Dividindo também com alguém. enfim, ou então, e aí que é interessante, porque aí você estimula o jovem, ou você vai ter que fazer mais alguma coisa para ganhar mais dinheiro. E aí você abre uma possibilidade que não existia antes. Se eu falar para minha filha, não, fica aqui morando com a mamãe para sempre, não se preocupa. O que eu estou tirando dela? A possibilidade de pensar, bom, então eu vou ter que inventar alguma outra coisa para ganhar mais dinheiro. Né? Assim, ela é estagiária, ela pode fazer outras coisas enquanto isso. Pode fazer trabalhos de freelancer, ela tem que inventar alguma coisa. Vai ser babysitter. Qualquer coisa. Tem um caso muito interessante de um menininho nos Estados Unidos, pequeno menino, tem uns 8 anos. E o pai fez isso, né? Colocou uma regra, o menino era doido por bolinha de gude. E aí o pai colocou uma regra, olha, sei lá, só pode comprar uma bolinha de gude por semana. E o menino era doido, ficou pensando, bom, acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou comprar as bolinhas de gude melhores e vou trocar na internet. Eu vou abrir um site, ou enfim, um e-business. E-commerce, de trocar bolinha de gude. E quem sabe assim eu consigo mais bolinha de gude. Bom, pois é, o que aconteceu? O menino de fato começou com isso, fez um maior sucesso. Ele tem tipo 10, 12 anos e é o maior site de troca de bolinha de gude que você pode imaginar. Olha que coisa. E o menino tá super rico, mais rico que o pai. Né? Olha que Mas bacana. o que é interessante é que surgiu de uma necessidade que o pai instalou. E aí a gente volta ao começo da nossa conversa. A gente pode instalar necessidades interessantes e a gente pode instalar necessidades que, ao invés de ajudar a criança a se desenvolver, vai diminuir, vai cercear, vai fechar as possibilidades. Eu fico muito contente, Renata, de estar ouvindo você, porque assim, a gente vai se arremetendo ao passado, né? Há mais de 50 anos atrás, meu pai, que hoje, assim, numa época eu achei que tinha que morrer porque eu não podia fazer nada. Mas hoje, adulta, nossa, abençoo meu pai pelas lições que ele me passou, né? E ele, quando eu tinha 6 anos, falou, ó, a partir de agora, você vai ter uma mesada e você vai escolher exatamente o que você falou, entre comprar uma bala de chocolate, junta para você ir ao cinema com a sua mãe, compra um gibi, e o que era mais, eu tinha que cuidar da minha roupa, que a minha mãe costurava, e eu é que teria que comprar o tecido. Sabe o que é isso? Uma menina de 6 anos? Nossa, hoje seria, né, um absurdo. Na época, tá bom, vamos administrar. Eu fui crescendo, com 14 anos, meus pais viajaram, pois eu não peguei o meu dinheiro, fui lá, comprei um tecido e eu mesma fiz. Quer dizer, eu tive o exemplo da minha mãe que costurava e do meu pai que me deu o exemplo de como comprar. E ele falava exatamente, se eu te der 10, você guarde 1. Se eu te der 100, você guarde 10. Jamais gaste tudo que eu estiver te dando, porque senão você nunca terá nada. Porque quem gasta acima do que entra, faz um buraco aqui, faz outro, um dia cai no próprio buraco. E eu queria deixar aqui esse depoimento para os pais hoje que estão permissivos. Aqui, vai viajar? Tá, uma delícia levar os filhos para Disney, levar os netos para Disney. Mas tem um limite de quanto você vai poder ficar oferecendo. Porque é uma banalização da compra que passa a não dar valor. Pelo menos eu sinto assim. E o que eu queria saber, essas crianças e adolescentes que você tem atendido, eles oferecem resistência ou eles estão completamente acessíveis à tua informação? Não, na hora que, claro, eu não dou uma palestra para eles, né? Porque se eu puser a criança sentada e for ficar falando... Mas quando vai ao seu consultório? Então, quando vai ao meu consultório, o jeito que eu faço, a minha abordagem é através de perguntas. E a gente vai construindo isso junto.
Ah, que legal. Vamos ver então como é que a gente vai fazer com esse dinheiro que você recebeu? O que você acha? Se é uma criança pequena, a gente senta no chão, vamos fazendo lá um gráfico, vamos fazer uma tabela. Às vezes a criança nem sabe ler. Então vamos recortar a figurinha? Como é que é? O que você gosta? Ah, eu gosto de quando sai da escola tomar um sorvete. Então vamos lá na nossa tabela, a gente coloca lá o sorveteiro. Ah, eu também gosto de, no final da semana, comprar a figurinha para o meu álbum. Então ele coloca lá o que ele gosta, o sorvete, a figurinha. E subentende que essa criança já tem mesada? A criança já tem Já mesada. tem a mesada. É, se a criança não tem a mesada e ela controla sozinha, a mãe precisa controlar. Mas tem que ter um limite, tem que ter um tanto, né? E aí a gente vai combinando. Ah, quanto é que é? Ah, pode sorvete todo dia? A mãe tem que dizer, pode sorvete todo dia? Tudo bem ter sorvete todo dia? Tem mãe que tudo bem, tem mãe que não tudo bem. Eu não vou dizer sim ou não. Sim. Mas a gente tem que combinar. É o que é combinado. Né? Tem que combinar. E negociar com a criança, né? Isso, exatamente. Tem que ter essa troca. E outra coisa que é importante, precisa ter uma supervisão. Porque a gente montou lá a tabelinha, a criança vai lá escrevendo, comprei um sorvete, gastei R$5. Comprei a figurinha. Pode comprar todas as figurinhas da banca? Não pode comprar todas as figurinhas da banca. Vamos combinar. 5 pacotinhos, 3 pacotinhos, 2 pacotinhos, quantos pacotinhos? Vamos combinar. Então, marcou lá e tal. E aí, a mãe tem que vai fazendo a supervisão, vai lá olhando. Ah, aqui foi direitinho, aqui foi direitinho. Olha, a gente combinou o seguinte, se você pegar e gastar todo o dinheiro na figurinha, isso não é legal, isso aqui não pode. A gente vai ter que ficar na semana que vem sem comprar figurinha. Tudo bem? Tudo bem. Aí você chega lá, a criança gastou todo o dinheiro na figurinha. Você tem que segurar a onda. E outra, uma coisa fundamental é falar e cumprir aquilo que falou. Isso, né? Exatamente. Senão perde completamente a credibilidade. Porque não é só a questão da credibilidade, essa é muito importante, mas a gente tem que ir construindo esse caminho de acordo com a capacidade da criança de assumir responsabilidades. E é isso que a gente tem que ensinar. Olha, eu estou te dando esse voto de confiança. Eu acho que você vai poder fazer um bom uso desse dinheiro. Mas se eu descobrir que você não está fazendo um bom uso desse dinheiro, isso vai contar para mim que você não tem capacidade ainda para ter esta autonomia. Então, a gente precisa recolher. Ah, tá. Porque na criança pequena é mais fácil. Agora, a criança vai crescendo, você vai dando mais liberdade, né? Você não vai lá ficar contando na tabelinha, você não vai ficar conferindo, enfim, né? Eu atendo até jovens adultos e adolescentes que têm o cartão de crédito. Nossa. Né? Como é que você faz? Uhum. Então, ok, eu dou esse voto de confiança para você, te dou o cartão de crédito. E hoje a gente tem uma gama infinita de possibilidades de controle no cartão de crédito. Você vai na sua agência bancária e tem 5, 6 tipos de conta que você pode estabelecer. Entendi. Que limitam o gasto, né? Que limita o gasto, que limita quem é responsável. É você que é o responsável, é ele que é o responsável, você vai ter uma conta conjunta, não, a conta é só dele. Você vai galgando esses passos conforme a maturidade da criança. E aí eu quero dar um outro exemplo disso muito bonitinho. Eu estava no carnaval na praia com os filhos do meu primo, pequenininhos assim. E aí o meu primo adora surfar e as crianças também, o menino tem 8 anos. E ele pegou a prancha e foi pro mar assim. Aí a mãe falou, olha, presta atenção, você sabe, né? Só pode ir com a água no umbigo. Aí ele falou, sei. E ficou sentadinho lá. Aí um saiu, outro saiu. Eu falei assim, escuta, você não vai entrar no mar, né? O que está acontecendo? Não, eu vou, mas eu tô olhando primeiro para ver como é que tá o mar. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Olha que bonitinho falando. Deixa eu te contar. É assim, se você é uma criança pequena e só tem 2 anos, você tem que ir para o mar com seu pai e a água tem que ficar até o tornozelo. Se você é uma criança um pouquinho maior, que nem o meu irmão, você pode ir com algum adulto olhando e a água só pode vir até o joelho. Agora, se você já é um menino grande, que nem eu, de 8 anos, aí eu já posso pegar minha prancha e posso ir sozinho para a água. Mas eu tenho que saber que a água não pode passar do umbigo, porque se a água passar do umbigo, eu posso não conseguir voltar.
E é muito perigoso, e isso eu não quero. Olha só, tá muito bem orientado. É muito fofo, né? Uhum. E eu acho que é isso mesmo. A gente vai dando liberdade, espaço para os nossos filhos e para os nossos alunos. E Os pais têm que zelar na maneira de educar, né, Renata? Porque às vezes lá na frente fala assim, nossa, mas meu filho é isso, meu filho é aquilo. Para pensar, olha para trás e perceba o que foi que você, na época, transmitiu a eles. Pois é, mas o meu trabalho vai no sentido de dizer, não dá mais, a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, não pode mais esperar chegar lá na frente para ver o que aconteceu. Não dá, tem a que gente ser já agora. chegou, o lá na frente já é agora, e o que a gente já está vendo já não é bom. Então, não podemos mais nos dar ao luxo de esperar chegar lá. É agora. Sem dúvida. Então, eu preciso parar agora. E agora eu preciso olhar e falar, a partir de agora, já, eu vou começar a fazer diferente. Sem dúvida. Fala para mim, com relação ao voluntariado, a parte do compromisso social, como é que você aborda isso? Essa questão do compromisso social é uma questão muito importante, por uma razão. É esta questão que vai ocupar e que vai preencher e que vai dar para nós a sensação de pertencimento. Uma das necessidades mais importantes que a gente tem na vida é a necessidade de pertencer. Quando você é criança, você precisa pertencer ao grupo. Quando você é maior, você precisa pertencer ou à família, ou a uma congregação, ou à faculdade, ou enfim. E a gente, não dá para se isolar. Não dá. E esse é um desejo nosso. Faz parte da nossa psique, faz parte das nossas configurações, se sentir parte e se sentir atuando no todo. Se eu fico pensando eu fico com uma sensação muito parecida com a de um objeto, isolado, separada do resto. Assim, eu tenho uma existência enquanto um objeto, mas eu não tenho uma vida, né? Eu não vivo. Por quê? Porque eu não estou compartilhando minhas experiências, minhas histórias, minha energia, meu tempo, minhas habilidades, meu dinheiro, com mais ninguém. E é este compartilhar de qualquer coisa que faz com que eu me sinta pertencente. Então, quando a gente fala de compromisso social, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o maior beneficiado é a gente mesmo, sem dúvida, né? E quando a gente olha sobre essa perspectiva, esta é a maior motivação para a gente se engajar em qualquer trabalho social. Sim. De qualquer forma. E eles se mostram interessados? Muito. Porque a gente começa a treinar isso em casa também. Por exemplo, pegar as coisas que ele, você tem um monte de revistinha que você não quer mais, vamos doar isso para alguém que precise. Sim, só que a gente precisa juntar isso com sentido e significado. Então, vamos doar a revistinha? Vamos. Mas espera aí, mas também vamos lá e também vamos encontrar um jeito de ler e de contar alguma historinha dessa revistinha para essas crianças, por exemplo. Entendi. Renata, eu fico impressionada porque o tempo nosso passa e eu venho pleiteando que esse programa dure mais meia hora, porque a gente sempre tem muito mais assunto, né? Eu vou tocar a nossa última canção. Muito obrigada. E te convidar para você voltar aqui, se você concordar, de falar do Body Talk, que é uma coisa que eu acho maravilhosa e ajuda muito as pessoas, né? Você quer deixar o seu telefone para as pessoas que querem te procurar, porque eu imagino quanta gente vai ficar interessada em transmitir essas coisas boas para os filhos. Claro, com prazer. Por favor, dê o seu telefone. Dou. Muito obrigada. Qual é o seu telefone? O telefone do meu escritório é 3815-6930, ou as pessoas podem entrar em contato comigo também pelo meu e-mail, que é renata.t.saboia@gmail.com. Muito bom. Então, nós tivemos aqui hoje a Renata Saboia, que é uma querida. Eu toquei para ela a luz dos olhos teus, porque tem uns olhos muito expressivos, e ela veio falar de um assunto que é a educação financeira para adolescentes, crianças e, logicamente, os pais, que deve ter muita gente precisando. E isso nos deixou a sensação de que tem muita gente engajada em tratar de assuntos em que nós somos meio órfãos, não é? Exatamente. Então, fiquei feliz de poder partilhar com vocês, nossos internautas, e vou oferecer uma música para ela agora, que eu tenho a impressão que ela gosta um pouquinho.
grandes sucessos da música norte-americana. Um assunto muito interessante que vai nos levar, assim, cada vez mais nas alturas. A minha proposta, todas as quintas-feiras, é poder transmitir, através de pessoas interessantíssimas que eu trago aqui, assuntos que façam a pessoa pensar sobre aquilo. Hoje, quanta gente não vai ficar imaginando o que eu estou fazendo na educação dos meus filhos, como é que eu influencio meus alunos. Então, se você quiser dar alguma sugestão de pauta de um assunto que você queira ouvir aqui no Sintonia, fica à vontade. Eu sou a Beth Ripoli e agradeço demais a sua presença. Até a próxima quinta. Beijos.